Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo pra vocês aqui, Thiago, cenário novo com vocês. Falei que ia fazer um pouco de vídeo nesse cenário, tá bom? Vamos falar hoje aqui sobre o Neymar. Neymar e seleção brasileira, vai sair a convocação aí na segunda-feira. E vamos falar um pouco sobre o Neymar e a convocação. Será que ele vai ser convocado? Será que ele não vai ser convocado? Vou deixar você comentar aqui, tá? Eu quero saber a sua opinião sobre se o Neymar deve ou não ser convocado, beleza? É assim, rapaziada. Na minha opinião, sincera, assim, eu acho que o Neymar é um treinador, é um jogador diferente. E falar sobre o Neymar não é só sobre falar o Neymar, né? Tipo, você pega o maior artilheiro da seleção na história, né? Com mais jogos, assim. E, tipo, você pega o treinador hoje da seleção brasileira, o Ancelotti. Beleza, a gente pode discutir se é o maior treinador do mundo. Na minha opinião, eu não acho, porque de estilo de jogo eu não gosto do estilo de jogo do Ancelotti, né? É um treinador mais... Vamos dizer que não é um treinador ofensivo. Tem treinadores no mundo mais interessantes como ele, como, né, Pep Guardiola. E eu acho um treinador muito mais interessante que ele de treinadores do mundo, tá? Ganhou 5 Champions, beleza, a gente pode discutir isso, né? Eu acho que o Luiz Henrique alcança ele, né? Nos próximos anos, mas pode se discutir se ele é o maior treinador do mundo, tá bom? Eu não acho, mas pode se discutir. Na seleção brasileira, a gente tem um ciclo muito fraco de seleção, de jogadores, né? A gente pega aí o Vinícius Júnior, eu acho que ele é um bom jogador, mas eu não acho ele craque. O Rodrigo ali é um bom jogador, mas não se destaca como um craque se destacaria, né? Então a gente não tem esse... E o Neymar, por mais que o Neymar não seja o Neymar de 2015 e tal, Neymar é um jogador que tem história na seleção, cara. Você vai pegar toda a história do Neymar na seleção, todos os gols da seleção, o maior artilheiro da seleção, todos os craques que se passaram pela seleção, Romário, Ronaldo, o Pelé antes de morrer, falou que o Neymar era o melhor talento que a seleção brasileira teve, entendeu? Então é impossível você não levar o Neymar. E eu entendo essa pegada do Brasil de não reconhecer os seus ídolos desde que ele não seja do seu partido político, né, de estimação. É. Não, não, não. O Neymar assumiu um lado político que por isso que ele não é venerado no Brasil, tá? Pelo seu estilo de vida, porque o jogador de futebol ele faz o que ele quiser fora do campo, e eu não julgo isso. Porém, o Neymar é esse jogador, cara. A gente precisa do Neymar e a gente precisa desse talento e dessa liderança na seleção que a gente não tem hoje, cara, entendeu? Então é inevitável e é inexplicável as pessoas não defender a ida desse cara para a seleção. Eu acho que isso é uma coisa do brasileiro, do Brasil, não vou dizer do brasileiro, porque senão estaria aqui generalizando, né? Mas isso é coisa do Brasil, né? De crucificar todos aqueles que não concordam com uma maioria ou uma minoria, né, do Brasil que se considera de esquerda ali. Então o Ancelotti, eu acho que o Ancelotti não vai levar o Neymar porque na grande realidade ele tá cagando para a seleção brasileira. Essa é a grande questão. Se o Ancelotti não ganhar a Copa, tudo bem que ele renovou, né, com a seleção brasileira pelos próximos ciclos da próxima Copa. Porém, o Ancelotti tá cagando, pô. Se a seleção perder a Copa, ele vai ir pra casa dele na Itália. Entendeu? Ele vai ir pra casa dele na Itália. E se vocês não sabem, o Ancelotti não mora no Brasil. O Ancelotti não mora no Brasil. O Ancelotti mora na casa dele, lá na Itália. Entendeu? Então ele vai pegar o avião dele, vai pra casa dele e os jogadores vão cada um pro seu time na Europa e é isso, cara. Entendeu? Então eu acho isso. O Ancelotti ele não tem essa ligação com a seleção brasileira que os grandes técnicos do passado tiveram. De o cara perder a Copa e o cara ser massacrado os próximos dias. Entende? Então, o Ancelotti, ele tá cagando.
Eu acho, na minha opinião, gente, na minha medíocre opinião, o Ancelotti tá cagando pra seleção brasileira. A gente perdeu pra França e tava tudo bem pra ele no final do jogo, entendeu? Não só pra ele, quanto pros outros jogadores, quanto o Vini, o Rafinha, que não jogou nada. Então, o Ancelotti, ele não é que ele não se preocupa, não vou dizer isso, porque o cara é profissional, né? Mas ele não tem ligação, ele não tem afeto pela camisa da seleção brasileira, entendeu? O Ancelotti não tem afeto pela camisa da seleção brasileira. Então eu acho que ele não vai levar o Neymar por causa disso. Não é porque ele ama, porque ele conhece a história do Brasil. Não é porque ele é um patriota. Não, porque ele não tem nenhuma intimidade com o Neymar. Ele não tem nenhum vínculo emocional sobre o Neymar ser o maior artilheiro da seleção brasileira. Ele não tem nenhum vínculo emocional sobre o que é a camisa da seleção brasileira. Então ele não vai levar o Neymar, pô. Ele não vai levar o Neymar por conta disso. Ele vê a seleção como um número, pô. Uma seleção, tipo igual você faz no videogame. Você aceita um convite de uma seleção no videogame porque você tá jogando. Entende? Então, na minha opinião, é isso. Eu acho que o Neymar deveria ir, né? Porque é o único talento que a gente tem. O Neymar, ele pode, mas o Neymar não tá 100%, Thiago. E aí, mano, velho. O Neymar 20%, ele precisa só acertar um chute. Ele precisa só acertar um passe, ele precisa só acertar só um gol de falta, velho. Já percebeu isso que a gente pode ganhar em um gol de falta, velho? Já percebeu isso que a gente pode ganhar em um gol de pênalti? O Neymar só pode. O Neymar só precisa fazer isso, fazer um gol de falta, um gol de pênalti. Ele só precisa dar um passe pro centroavante fazer o gol. Ele só precisa dar um passe pro Vini em velocidade. Ele não precisa ficar correndo igual um retardado, não, pô, entendeu? O Neymar, ele é craque, ele só precisa só de um lance pra ele decidir uma Copa. Igual ele fez na Croácia, né, mano? A gente esquece que o último gol da seleção brasileira foi contra o último gol de uma seleção brasileira nossa, do Brasil, foi do Neymar, pô. Em uma Copa do Mundo. Foi o último jogador a fazer gol. Ele pegou aquela bola ali, ele não estava 100% naquele jogo da Croácia, o Neymar. A gente tem que entender isso. Lembra que ele estava voltando de uma contusão, nem sabia se ele ia jogar, e ele foi pro jogo e ele fez aquela jogada, né? Não jogou bem a partida inteira, mas ele fez uma jogada que estava dando a classificação pra gente. Então, cara, eu acho que o Neymar deveria ir. E seria um erro muito grande não levar ele. Mas a gente conhece nosso país, né? O nosso treinador da seleção brasileira estava se reunindo com o presidente, né? Da República. Então a gente não sabe, né, irmão? A gente não sabe qual foi o teor da conversa. A gente não sabe qual foi a opinião. A gente não sabe o que se passou ali. Mas eu acho que seria um grande erro, tá? Isso é o que eu acho do Neymar. Ele joga no Santos, um time horrível, né? Que não ajuda ele. Uma camisa. Desculpa, gente. Desculpa, desculpa. Desculpa. É uma camisa. Passou o Pelé por lá, não viu o Pelé jogar. Passou o Pelé por lá, porém é uma camisa fraca, né, gente? Uma torcida pequena. Do Santos, um time, pra mim, pequeno. Entendeu? Então Eu acho que o Santos atrapalha ele. E eu acho que isso vai dificultar um pouco de ele ir pra Copa. Apesar de ele estar jogando, o único jogador que está jogando no Santos. Mas eu acho que seria um erro não levar ele. Eu acho que seria um erro o Ancelotti não levar ele, tá? Essa é a minha opinião. Deixe nos seus comentários aqui o que você acha do Neymar ir ou não ir para a Copa. Fica atento aí para mais vídeos. Se inscreva no canal, que é muito importante para mim. Comenta que eu quero saber sua opinião. Curte o vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!